Então, hoje nós vamos aqui falar sobre convite, e eu quero que você abra a sua Bíblia, quem trouxe, né? Hoje nós não temos ninguém aqui no Data Show, mas nós vamos aí estar estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Eu vou ler na minha versão aqui, talvez um pouco diferente da sua, mas não vai mudar o sentido da palavra, amém, queridos? E a palavra de Deus diz assim: Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus, dizendo: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. E então mandou outros criados e disse: digam aos convidados que preparei o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios, um para a sua fazenda, outro para seu armazém, e outros bateram nos servos, os maltrataram e os mataram. Então o rei, irado, mandou o seu exército, destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. E então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos. Trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. E o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa de casamento, ou a roupa de festa, ou a roupa das núpcias. E disse: amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem suas mãos e pés e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus, Criador de todas as coisas. É aquele, Senhor, que nesta noite nos trouxe aqui, Senhor, para presenciar, para vivermos, Pai, essa festa que já começou, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, através da Tua palavra, aprender um pouco mais do nosso coração, que o Senhor possa realmente conduzir-nos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos realmente entender o Teu propósito desta noite para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, amém? Apesar da nossa fé, apesar do dia a dia que nós sempre estamos em contato com Deus, seja nos nossos devocionais, seja nos cultos, seja assistindo pregações, seja na cela, mas nós estamos vivendo dias difíceis, né? E eu estava orando e Deus pediu, né? Pediu não, Deus colocou no meu coração, na verdade, essa parábola. Essa parábola aqui, ela trata dos finais dos tempos, né? A gente sabe que Jesus falou através de diversas parábolas do reino dos céus, né? O que é o reino dos céus? A maioria de nós
quando ouve reino dos céus, o que a gente pensa, assim, no primeiro momento? Reino dos céus é um lugar. É um lugar. Mas, na verdade, além de ser um lugar, a gente pode entender que o reino dos céus é o governo de Deus. É o governo de Deus. A gente pode traduzir o reino dos céus como um reinado, né? Então, a gente falar em reino, a gente pode pensar num local, num lugar. Reinado já é um governo, né? Então, Deus, né, ele está o quê? Governando a nossa vida através do Espírito Santo, todos aqueles que já aceitaram a Cristo. Então, essas 5 vidas que nasceram de novo hoje, elas já estão participando do quê? Do reino dos céus. Então, o reino dos céus não é algo que só está por vir. Não é algo que eu desejo na minha vida e que eu vou alcançar um dia, mas é algo que eu já tenho que começar a viver hoje. O reino dos céus ele já é algo que já é, né? Que já está acontecendo e ainda não. Como assim ainda não? Porque ainda não está acontecendo na sua plenitude. Não é totalmente na sua plenitude que ele está acontecendo. Quando vai ser então a plenitude do reino dos céus? Quando Jesus voltar, quando Jesus resgatar a sua igreja e quando nós começarmos a viver a promessa que ele nos deu, que é viver eternamente em novos céus e nova terra. Aí sim será o reino dos céus completo em nossas vidas. Mas essa parábola aqui, lendo ela, estudando ela, Deus me trouxe três partes aqui que me chamou bastante atenção, né? A primeira parte é o seguinte: Deus está preparando um banquete, amém? Olha para o seu irmão aí e fala com ele: Deus está preparando um banquete. Amém? Então, o texto que nós lemos em Mateus 22 começa assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Amém? Então, quem é o rei que está preparando o banquete para o seu filho? O rei é Deus. Amém? Quem é o filho? O filho é Jesus Cristo, aquele que já veio para salvar a humanidade. E o banquete? O que significa esse banquete? O banquete, queridos, é a salvação. Amém? É a nossa comunhão, é a nossa alegria, é a plenitude de vida que Deus preparou para todos os que aceitam o quê? Que aceitam o convite. Amém? Então, isso nos mostra que a salvação é um convite e não uma imposição. Você pode repetir comigo isso aí? A salvação é um convite, não uma imposição. Então, queridos, naquela época, Deus enviou mensageiros, enviou profetas, né? Enviou várias pessoas para pregar a respeito da salvação. E hoje, quem ele envia? Eu e você. Você que está sentado aí nessa cadeira, você é um mensageiro de Deus. Amém? A grande comissão que está lá em Mateus 28, ela diz que nós devemos pregar e ensinar o evangelho a todos os lugares. Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. E nós somos esses mensageiros. Amém? Mas o que aconteceu quando o rei enviou os seus servos convidando as pessoas que estavam, que eram, na verdade, os convidados principais, né? O que aconteceu? Eles rejeitaram o convite. Nós lemos a palavra que eles rejeitaram o convite. Eles preferiram ficar cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus campos, aquilo que era interesse pessoal deles. E se nós formos trazer essa verdade aqui da palavra para os dias de hoje, nós vemos que ainda muitas pessoas continuam assim. Muitas pessoas desprezam o convite de Deus. Muitas pessoas colocam a sua vida material
o seu serviço, o seu trabalho, os seus bens, os seus prazeres acima do espiritual. Coloca aquilo que é temporário nessa terra sobre aquilo que vai ser eterno. E aí a pergunta que nós precisamos fazer para nossas vidas é: será que eu tenho aceitado o convite de Deus para estar junto com Jesus nesse banquete? Esse convite tem chegado a mim e como eu tenho reagido a esse convite? Eu tenho aceitado ou será que eu estou ocupado demais com as coisas que esse mundo está me oferecendo? Amém? Então, o primeiro ponto é esse. Deus está preparando um banquete para todos nós. E Ele quer que esse salão de festa dele aqui esteja com todos os lugares ocupados. Com todos os lugares ocupados. Mas aí nós lemos no texto que muitos rejeitaram, né? E aí é o segundo ponto, né? O primeiro ponto é que Deus está preparando o banquete. E o segundo ponto é que eu não devo rejeitar o convite. Não devo rejeitar o convite. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós sabemos que está se referenciando primeiramente a quem? Ao povo de Israel. Que os primeiros chamados foram o povo judeu. Os primeiros chamados foram o povo judeu. Mas o que o povo judeu fez com esse chamado? Perseguiu os profetas e depois, mais tarde, crucificaram o próprio Filho de Deus, né? Se nós lemos em outras parábolas, vai falar que o Senhor da vinha, né, em outras parábolas, o Senhor da vinha mandou até seu filho, e eles mataram o filho para se apossar da vinha. Então, o povo judeu, eles mataram o Filho de Deus. E aí, em resposta, Deus fez o quê? Em resposta a isso, Deus eliminou, né, como diz na palavra aí, com seus exércitos, destruiu os assassinos e incendiou a cidade. Isso é um relato que aconteceu quando? Fisicamente falando, no ano 70 depois de Cristo. No ano 70, o povo romano, o Império Romano, destruiu o segundo templo, né? E a partir daí, então, que destruiu o templo foi incendiado, e aí houve o quê? Houve o que nós chamamos de diáspora, né? Que é quando os judeus começam a partir para outras nações. Eles saem, então, dali e começam a partir para outras nações. Mas, se nós trouxermos essa palavra daqueles que não aceitam o convite, daqueles que rejeitam o convite, para o dia de hoje, o que isso espiritualmente pode simbolizar para nós? Que assim como naquela época Deus eliminou aqueles que não quiseram o convite de aceitar a Ele, quando houver o juízo de Deus, todos aqueles que rejeitaram seu filho, o que vai acontecer? Também seremos destruídos, também seremos separados. Amém? Então, é importantíssimo que nós não rejeitemos o convite de Deus. Porque sempre que nós rejeitarmos o convite de Deus, vai trazer consequências para a nossa vida. Deus é amor? É. Mas Deus também é justo. Deus não é só amor, Deus é justo. Então, nós não podemos brincar com o convite de Deus, né? Ele é paciente, mas sua paciência tem um limite. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas vai chegar o tempo do juízo. Amém? E o terceiro ponto, queridos, é que todos foram chamados. A palavra nos diz aí que depois que os convidados rejeitaram o convite do rei, o que o rei mandou fazer? Já que eles não quiseram vir, então vocês vão nas esquinas, vão nos becos, vão em todos os lugares e chamem todos. Então todos foram chamados. E a palavra nos diz que foram chamados os bons e os maus, né? Os dois. E isso representa o quê? Que o nosso evangelho, que o evangelho de Cristo é o evangelho quê? Inclusivo. É um evangelho que aceita todos os tipos de pessoas. Tem pessoa que fala, não, mas eu não posso ir para a igreja, porque eu faço isso, eu tenho esse pecado, eu tenho esse vício, eu tenho esse outro,
então eu não posso ir para a igreja. Não, você está errado. É o inimigo das nossas almas que coloca na sua mente que você não pode vir para a igreja, porque o Evangelho não diz isso. O Evangelho de Cristo diz que todos foram convidados, bons e maus. Bons e maus foram convidados, né? Ninguém está excluído do convite de Deus, ninguém está excluído desse convite. O ladrão, né, o pecador, o religioso, o pobre, o rico, a prostituta, todos estão convidados a participar do banquete de Cristo. Mas, o que precisa acontecer? Todos precisam responder ao convite. E além de responder o convite, precisam se preparar para o encontro com Cristo, né? Então, queridos, aí que vem a questão principal, né? Nós vimos aí que várias pessoas aqui hoje aceitaram o convite de Deus. Várias pessoas entregaram sua vida para Cristo. Várias pessoas se arrependeram dos seus pecados. Mas nós precisamos de algo importante. A palavra ali no final diz o quê? Que quando os convidados estavam todos no salão, o rei entrou. E quando o rei entrou no salão, ele notou um homem que não estava vestido com as vestes de casamento. Ele não estava preparado para aquela festa. Ele não estava preparado para aquele banquete. E aí a palavra nos diz que o que aconteceu com esse homem? Ele foi retirado, ele foi amarrado e foi jogado aonde? Na escuridão. Algumas versões nos diz que ele foi jogado nas trevas. Outra versão fala que direto já a palavra inferno, né? Uma palavra mais direta. Então, ele havia sido convidado? Sim. Ele aceitou o convite? Aceitou. Ele estava lá. Só que faltou o que para ele? Se preparar. E quando nós falamos em preparação aqui, quando Deus está falando para a gente em preparação, o que representa essas vestes de festa, essas vestes de casamento? A santidade. Amém? Representa a santidade, representa a pureza, a transformação das nossas vidas que o Espírito Santo realiza na vida de quem aceita verdadeiramente esse convite de Deus. Então, além de eu aceitar esse convite de Deus, eu preciso o quê? Eu preciso me vestir de Cristo, né? Eu preciso abandonar realmente o pecado. Eu preciso viver uma vida de obediência e fé. Eu preciso estar constantemente me alimentando do quê? Da palavra de Deus. A cada dia buscando a santidade. A palavra nos fala que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas verdadeiramente, que nós confessamos, que nós nos arrependemos, o que Deus faz com os nossos pecados? Ele nos perdoa. Ele joga no mar do esquecimento. Mas a pergunta é, amanhã, hora que eu acordar, que eu sair de casa, será que eu não pecarei nunca mais? Né? Nós sabemos que a nossa jornada, a nossa vida, é uma vida de batalhas. Amém? É uma vida, principalmente, como o pastor falou, essas pessoas que aceitaram hoje a Cristo têm que ser ajudadas, têm que ser conduzidas, porque nós sabemos que o mundo vai querer sufocar elas. Então nós não podemos deixar o mundo nos sufocar. Nós temos que pegar na mão dessas pessoas, nós temos que mostrar a palavra de Deus, orar por elas, para que elas estejam a cada dia se santificando, elas estejam a cada dia se preparando para o banquete do rei. Amém? Estou concluindo aqui já. O grupo de louvor vai tocar? Aquela música. Amém? O livro de Apocalipse 19, versículos 7 e 8 diz o seguinte: a esposa do cordeiro já se preparou. Quem que é o cordeiro? Jesus. Quem que é a esposa do cordeiro? A igreja. Amém? Somos nós. Então aqui nesse versículo 7 e 8 do capítulo 19,
o livro de Apocalipse nos afirma que a igreja já está preparada. A igreja já está preparada. Foi dado a nós nos vestir de linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Amém, queridos? Nós somos os santos. Nós somos aqueles que a cada dia temos recebido o perdão de Deus. Temos recebido a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas. E nós temos que estar preparados. Temos que estar a cada dia buscando a santidade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Eu sei que a cada dia as dificuldades vêm, como o Tales fala, a tentação vem, as dificuldades vêm, mas eu tenho que escolher Deus. Amém? Eu tenho que escolher Deus na minha vida. Deus fala que quando nós aceitamos a Ele e somos revestidos com o Espírito Santo, Ele nos coloca um selo. E Ele nos dá autoridade, em Cristo Jesus, para resistirmos ao diabo. A palavra de Deus nos fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir a ele. Deus espera que eu e você possamos, além de receber o convite, nos preparar também para o banquete. Aqui, quando eu estava estudando essa mensagem aqui, foi algo assim que Deus, maravilhoso que me deu, né? Porque se nós formos aqui, muitos eu sei que às vezes não conhecem os pontos, né? De certas aplicações calvinistas, né? E aplicações armenianas, que um fala que eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo, e o outro fala que não, eu sou salvo porque Deus que me escolheu, né? E fica aquela briga, por que eu sou salvo, por que eu não sou? Mas aqui está claro, eu descobri que nessa mensagem aqui, nessa parábola está bem claro, Deus manda o convite para todos, bons e maus, Deus chama a todos. Agora, por que Ele escolhe somente alguns? Por que Deus escolhe somente alguns? Porque são esses alguns que, além de receber o convite, de aceitar o convite, estão se preparando. Esses que se preparam, esses que estão se vestindo de vestes de casamento, é esses que o Senhor escolhe. Por isso que no final, no versículo 14, a palavra diz, porque muitos são chamados, muitos são convidados, mas poucos aqueles que são escolhidos, né? Porque muitos ouvem o convite, são chamados, e muitos atendem, né? Eu entendi que são 3 tipos de pessoas que existem. São as pessoas que rejeitam o chamado de uma vez, aquelas que rejeitam, não quer saber de Cristo, não quer saber da salvação, não acreditam em Jesus, não acreditam na Bíblia. Essas rejeitam de uma vez, como rejeitaram os primeiros convidados. Existe o segundo tipo de pessoa, que é aqueles que aceitam o convite e se preparam para o banquete. E eu espero que cada um de nós esteja incluso nesse grupo de pessoas. Mas também, infelizmente, há o terceiro grupo de pessoas, que é aqueles que aceitam o convite, mas não se preparam. E, infelizmente, essas pessoas que não querem se preparar, essas pessoas que não querem abandonar o pecado, essas pessoas que não querem largar aquilo que não agrada a Deus nessa vida, essas pessoas que levam em consideração mais a vida material do que a espiritual, queridos, essas pessoas, quando chegar o dia do banquete, o dia do juízo final, Deus vai chegar e falar, o que você está fazendo aqui? Fala, não, eu recebi o convite, né? Eu preguei em muitos lugares, eu expulsei demônios, eu fiz isso, fiz aquilo. E Deus vai falar, não, você não fez isso verdadeiramente. Aparta-te de mim. Aparta-te de mim. Então não pertença a esse grupo de pessoas. Você que está aqui neste momento, nesta igreja, eu tenho certeza que você já aceitou o convite. Você já aceitou o convite, amém?
Então, se você aceitou o convite, que agora, cada dia da sua vida, você busque se santificar, busque estar preparado, porque o Senhor retornará, e nós cearemos com Ele, festejaremos com Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos?